Voltamos, galera, com a continuação dos nossos modelos atômicos, agora com um novo modelo, o modelo de Rutherford. Esse modelo que rendeu o prêmio Nobel para o nosso querido Rutherford, ele parte de um experimento que Rutherford fez com o auxílio da radioatividade. Por isso a radioatividade foi muito importante para a gente saber como se comportam os átomos hoje em dia, tá? Vocês lembram, pela nossa última aula, que a gente viu o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, e uma coisa em comum entre os modelos de Dalton e Thomson é que o átomo continuava maciço. Apesar do modelo de Thomson já dividir o átomo em elétrons, em partículas pequenas que saíam, ele ainda era maciço. Então o Rutherford fez o seguinte experimento. Ele pegou uma caixa de chumbo e dentro da caixa de chumbo ele colocou uma amostra de polônio, um elemento radioativo que emite radiação através de partículas, que são chamadas de partículas alfa. Tá certo? E aí o que ele fez? Colocou de frente para essa partícula uma fina lâmina de ouro. E como a gente sabe, o ouro é elementar, né? Até por isso os alquimistas não conseguiam criar ele. Então uma folha de ouro, uma lâmina de ouro, ela é formada por átomos de ouro, um ligado ao outro, tá? Então o que o Rutherford esperava com esse experimento? Ou melhor, o que era para ser esperado, né? Se o átomo, de acordo com Dalton e de acordo com Thomson, é um átomo maciço, é uma esfera maciça, e espera-se que a partícula alfa, por ter massa também, e a gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Por ter massa também, ela deveria bater no átomo, se chocar e voltar, né? E foi isso que ele observou? Não, muito pelo contrário. Ele observou que a maioria, quase todas as partículas alfa que bombardeavam a folha de ouro, atravessavam direto, sem sofrer nada. Isso a maioria, quase todas as partículas. Algumas poucas partículas sofriam um leve desvio, tá? Atravessavam a folha e sofriam um leve desvio. E algumas, bem pouquinhas mesmo, batiam na folha e voltavam. O que ele esperava, o comportamento que ele esperava, aconteceu em muito poucas das partículas. Então o que ele propôs? Ele fez o seguinte: então eu vou pegar esse pedacinho aqui só, onde as partículas estão batendo na folha, e vou ampliar eles, que vai dar isso daqui. Imagina que cada seta dessa seja uma partícula alfa vindo. Então o que acontece? Se a maioria das partículas está passando direto, só tem uma explicação. Elas têm que estar passando num espaço onde não tenha nada, porque elas estão passando como se não tivesse nada. Então elas de fato devem estar passando por um espaço que seja vazio, tá? E aí que foi descoberto que a matéria é descontínua, que entre os átomos existem espaços vazios, tá? Ah, professor, mas eu não vejo um monte de buraco na parede. É claro que não. Esses buracos são muito microscópicos, tá? E, professor, então por que eu não posso jogar alguma coisa atravessar a parede? Você não vai conseguir, porque para atravessar esses buracos tem que ser algo menor que o átomo, para poder conseguir passar por esses buracos. E a partícula alfa é uma partícula radioativa, menor do que o átomo. Por isso, a gente não pode ficar exposto à radioatividade, porque ela penetra na nossa pele, no nosso músculo, através desses buracos. Vocês estão ligados, né? Vocês vão ter radioatividade mais para frente. Então aqui, primeira coisa que ele viu, se a maioria dos raios passa direto, ó, o átomo ele é composto em sua maior região por espaços vazios entre um átomo e outro. Beleza? E aí, quais foram as outras conclusões? Sobre a partícula que desviava, que passava e desviava, o que ele pensou? Ele já sabia que a partícula alfa, eu não coloquei aqui para vocês, mas a partícula alfa é uma partícula que tem carga elétrica positiva, tá? E essa partícula alfa, por ter carga elétrica positiva, se ela está sofrendo um desvio, né? Vocês lembram, né? Semelhante repele semelhante. Os opostos se atraem e os semelhantes se repelem. Então, se aqui ele está sofrendo desvio, ele está sendo repelido, tá? Então, se a partícula positiva está sofrendo um desvio, é porque ela está chegando próximo de algo que também tem carga positiva, tá certo? E como são muito poucas as partículas que fazem isso, ele pensou que a região onde existe essa carga positiva é uma região muito pequena. E ele chamou essa região de núcleo, tá? Então ele falou que o átomo ele tinha um núcleo, esse núcleo tem carga positiva e é uma região muito pequena no átomo comparado com o restante, que é espaço vazio. Isso tudo se baseando na quantidade de partículas que passavam direto, na quantidade que desviavam. E a partícula que batia e voltava? A que batia e voltava era a que se chocava diretamente com o núcleo, tá? E mais uma coisa que ele afirmou:
Se a partícula, quando bate de frente com o núcleo, volta, é porque o núcleo é muito denso. Ou seja, toda a massa do átomo deve estar concentrada dentro daquele núcleo muito pequeno e muito denso. Beleza? Senão a partícula ia bater e ia empurrar o núcleo para frente. Então essa foi as duas conclusões principais dele. E os elétrons do Thomson, onde é que eles estão? Ele concluiu que os elétrons estariam numa região de fora do átomo, nessa região vazia, chamada eletrosfera, tá? E ele chamou essa região de eletrosfera, que é onde os elétrons ficam orbitando ao redor do núcleo. E aí ele chegou nesse modelo atômico, que eu acho que é um modelo atômico que vocês devem ter visto já em algum lugar, no Jimmy Neutron, ou em algum lugar, no The Big Bang Theory, alguma coisa assim, que é esse modelo bonito aqui, tá? Onde você tem o núcleo, que é a menor parte do átomo, porém onde está concentrada toda a massa, onde você tem a carga positiva. E quem dá essa carga positiva? São os prótons, partículas de carga positiva que você tem no núcleo, a gente vai falar mais deles daqui a pouco, tá? E por volta aqui, em volta do núcleo, você tem uma grande região vazia, onde os elétrons, que têm carga negativa, orbitam nessa região, chamada eletrosfera, beleza? Mas ainda tem um problema aqui no modelo de Rutherford. Ele é lindo, ele explica muita coisa, né? Mas ainda tem um pequeno problema. Qual é o principal problema? Se os elétrons têm carga negativa e o núcleo tem carga positiva, né? Os elétrons que estão orbitando ao redor do núcleo, teoricamente, teriam que ser atraídos para o núcleo. Então, o que ia acontecer? O elétron que está orbitando, ele ia sendo atraído, até se chocar com o núcleo. Isso acontece? Não acontece. Outro problema de Rutherford. O núcleo é muito pequeno e nesse núcleo você tem prótons, apenas prótons e todos têm carga positiva. Por que esses prótons não se repelem completamente e estouram o núcleo através dessa repulsão? Esses dois problemas o Rutherford não soube explicar. Mas nos próximos modelos atômicos vocês vão entender como esse problema é resolvido, beleza? Vou apagar aqui e a gente continua.